As vendas do varejo tiveram queda em janeiro, mas registram alta nos últimos 12 meses. E você vai ver também. Com novas restrições, o estado de São Paulo terá toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Hoje, a primeira morte pela Covid no Brasil completa um ano. A Anvisa liberou o uso do Remdesivir contra a Covid-19 e também aprovou o registro definitivo da vacina da Oxford AstraZeneca. A ONU alertou que a pandemia e as mudanças climáticas aumentam o risco de mortes pela fome. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o uso do Remdesivir no tratamento contra a Covid e aprovou também, de forma definitiva, o registro da vacina de Oxford AstraZeneca. A sessão virtual sobre essas autorizações foi feita na manhã desta sexta-feira. Com a decisão, o antiviral Remdesivir é o primeiro medicamento registrado no país para o tratamento de pacientes hospitalizados com Covid. O uso será limitado a adultos e adolescentes com mais de 40 quilos, mas o medicamento não pode ser usado em pacientes que recebam ventilação mecânica. O pedido de registro da empresa produtora do Remdesivir foi feito em agosto. O medicamento era usado inicialmente para pacientes com ebola e já é utilizado contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. Na reunião, os integrantes da diretoria da agência também anunciaram a autorização definitiva para a vacina da Oxford contra a Covid-19. Até o momento, ela tinha autorização para uso emergencial e já era aplicada no país para grupos prioritários. O primeiro imunizante a receber o registro definitivo foi o da Pfizer. Na cidade do Rio de Janeiro, as novas regras nas restrições começaram a valer hoje. A Prefeitura prorrogou as medidas restritivas até o dia 22, mas o decreto também flexibilizou alguns pontos. Comércio, bares e restaurantes poderão funcionar com atendimento presencial até às 9 da noite. Depois desse horário, bares e restaurantes só vão trabalhar com serviços de entrega em domicílio, drive-thru ou então retirada no local. O decreto ainda autoriza ambulantes e barracas de venda de produtos nas praias até às 5 da tarde. Ontem, o governo de São Paulo anunciou medidas mais restritivas contra a Covid. Elas passam a valer a partir de segunda-feira. O estado entra agora em um período ainda mais intenso de restrições, a chamada fase emergencial. Agora, um toque de recolher irá valer em todas as cidades entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã. Não é proibida a circulação, mas a fiscalização será intensificada. A ideia é desencorajar as pessoas a saírem de casa. Além disso, lojas de material de construção, que antes estavam liberadas, não poderão abrir. Home office passa a ser obrigatório para trabalhadores de serviços administrativos. Comércios como lojas de roupas e restaurantes poderão trabalhar apenas com entregas. Não será permitida a retirada de mercadoria na loja. Campeonatos esportivos profissionais estão suspensos. É o caso do Campeonato Paulista, assim como a circulação em parques e praias de todo o estado. Os recessos escolares de abril e outubro serão adiantados. As igrejas podem permanecer abertas, mas sem a realização de cultos ou missas, que devem acontecer online. O governo de São Paulo recomendou ainda que funcionários da indústria, do comércio e do setor de serviços trabalhem em forma de escala, para evitar aglomeração em transportes públicos. A sugestão também atinge as atividades presenciais em escolas, que devem ser evitadas. O uso de máscara, inclusive em ambientes familiares, foi reforçado para evitar a contaminação entre pessoas da mesma família. Ontem, numa reunião virtual com senadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos. Ele criticou o fechamento de comércios e disse que o governo federal sempre fez o que pôde para conter a Covid-19 sem prejudicar a economia e os empregos. A Justiça determinou a suspensão das aulas presenciais nas redes municipal e estadual de São Paulo nas fases vermelha e laranja, são as duas com mais restrições. A decisão é da juíza Maria Gabriela Pavlopoulos, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Prefeitura informou que está analisando que medidas pode tomar. Ontem, o governo estadual antecipou o recesso escolar para o período entre os dias 15 e 28 de março. E ontem o Brasil registrou pelo segundo dia consecutivo mais de 2.000 mortes pelo novo coronavírus. Vamos ver como é que está a situação em todo o país.
Em 24 horas, foram registradas mais 2.233 mortes pela Covid-19. Até agora, no Brasil, 272.889 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 75.412 novos diagnósticos. E no total, mais de 11.277.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 1.703. Já a média móvel de casos está em 69.141 confirmações diárias. Vamos agora ver pelo mapa como a doença evolui por regiões. Desta vez, 23 unidades da federação estão com aumento nos registros de vítimas. Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 2 estados apresentam estabilidade, Amapá e Roraima, e outros 2 estados registram queda, Amazonas e Rio de Janeiro. O governo português informou que o país vai manter as restrições de viagens para o Brasil, pelo menos até a Páscoa. Todos os viajantes que passaram pelo Brasil, Reino Unido ou África do Sul vão precisar mostrar um teste negativo para a Covid-19, que deve obrigatoriamente ter sido feito 72 horas antes da viagem. O governo de Portugal anunciou ainda o fechamento da fronteira terrestre com a Espanha para conter o avanço da Covid-19. E a Anvisa aprovou novas regras para o uso de máscaras nos aviões e aeroportos. Agora está proibido o uso de bandanas e lenços sobre o rosto. Máscaras de acrílico, de plástico e que têm válvula de expiração também estão suspensas. As máscaras de tecido podem ser usadas desde que tenham mais de uma camada e estejam bem ajustadas ao rosto. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o varejo registrou queda nas vendas no primeiro mês de 2021, mas acumula alta ao longo de um ano. O setor de varejo do comércio, aquele voltado para o consumidor comum, registrou uma queda no volume de vendas de 0,2% em janeiro, na comparação com dezembro. Quando a comparação é entre o primeiro mês desse ano e o primeiro mês do ano passado, a redução foi parecida, de 0,3%. A boa notícia é que no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou uma alta de 1%. Os segmentos que tiveram crescimento foram os de artigos de uso pessoal e doméstico e de artigos farmacêuticos e cosméticos. As maiores quedas foram nas vendas de livros, jornais e revistas, com redução de mais de 20% no volume, e no segmento de calçados e vestuário. Agora, levando em conta só os supermercados, o mês de janeiro foi de alta de 12% nas vendas, também na comparação com dezembro. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. Com as restrições a outros setores do comércio, esses estabelecimentos acabaram atendendo às necessidades dos consumidores. Para o ano, a estimativa é de um aumento de 4,5% nas vendas. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados no país mais de 9.298.000 brasileiros, o que equivale a 4,39% da população. Mais de 3.314.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uma técnica de enfermagem de Votuporanga, interior de São Paulo, foi demitida depois de fingir que aplicou a vacina contra a Covid em um idoso. O vídeo foi publicado nas redes sociais pela família. Nas imagens, a técnica aplica a vacina em uma idosa e mostra a seringa para a filha da mulher. E em seguida, caminha em direção a um idoso. Ele se levanta e ela finge aplicar o imunizante. A secretaria informou que se trata de um caso isolado e que no mesmo dia uma equipe de saúde aplicou a dose no idoso e um boletim de ocorrência foi registrado. O caso foi encaminhado para o Ministério Público Federal. A ONU alertou que os impactos climáticos e a pandemia aumentam o risco de milhões de mortes pela fome. A afirmação é do chefe da ONU, Antônio Guterres. Durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre o vínculo entre fome e segurança, Guterres disse que em cerca de 30 países, mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo de serem declaradas em situação de fome. Tenho uma mensagem simples. Se você não alimenta as pessoas, alimenta o conflito, afirmou o secretário-geral da ONU.
No final do ano passado, 88 milhões de pessoas sofriam de fome aguda devido a conflitos e instabilidade, um aumento de 20% em um ano. E a tendência é de pior em 2021, devido à crise trazida pela pandemia. Depois do intervalo, você vai ver que o presidente dos Estados Unidos disse que todos os adultos americanos devem ser vacinados ainda no primeiro semestre. Até já. Essa semana fez um ano que a OMS declarou oficialmente pandemia pela Covid-19 e exatamente hoje a primeira morte pela doença no Brasil completou um ano. 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o mundo vivia uma pandemia de Covid-19. Naquele dia, o planeta registrava pouco mais de 120 mil casos e menos de 5 mil óbitos. A entidade já era pressionada pela comunidade científica a reconhecer a existência de uma epidemia de alcance global. No começo, o vírus atingiu o continente asiático. Depois se alastrou para a Europa, castigando vários países, como, por exemplo, a Itália, que chegou a se tornar o epicentro da pandemia. Não demorou muito tempo para a doença chegar à América do Norte e fazer dos Estados Unidos o país com a maior média no número de mortes. Aqui no Brasil, o primeiro óbito foi registrado no dia 12 de março. A doença, que começou na China, se alastrou pelo mundo inteiro. Trouxe o isolamento, tirou a vida de milhões de pessoas, lotou hospitais, fechou escolas, parou a economia. Fomos forçados a mudar a nossa vida, a nossa rotina. Máscara no rosto, álcool em gel nas mãos e distanciamento social. Hábitos que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Como era uma doença nova que começou longínquamente, o início dela foi na China, poderia ter sido em qualquer outro país. Hoje se estuda, possivelmente o vírus estaria já circulando, mas ela começou e o aprendizado que nós fomos tendo aqui de longe do Brasil foi a experiência que os outros países foram tendo de controlar a doença. A primeira grande enfrentamento da doença ocorreu na China no início do ano passado e trouxe os aprendizados do distanciamento, da máscara, do isolamento social e de que o álcool em gel era suficiente a 70% para matar o vírus, o que é uma muito boa notícia. Então foi um conjunto de aprendizados e de mudanças muito rápidas que nos foram impostas pelo vírus. Não significa que a gente tenha mudado totalmente, porque é uma parcela da população que continuou aglomerando. Mas este aprendizado é o aprendizado de todos nós. Quase um ano depois, a vacina chega como a esperança para a cura da doença. Em 17 de janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da Coronavac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e distribuída no Brasil pelo Instituto Butantan, e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Mônica Calazans, que é enfermeira, foi a primeira imunizada com a Coronavac no país. No Brasil, vários estados endureceram as regras de circulação e aumentaram as restrições. A justificativa é o aumento no número de infecções, mortes e internações em leitos de UTI por conta da Covid, em meio à segunda onda da doença, muito mais severa do que a primeira. Ainda não sabemos quando iremos nos despedir da pandemia. Especialistas acreditam que ainda não será em 2021, mas apenas no ano que vem. Em 2021 está mais perigoso que 2020, porque nós temos
nós acabamos dando espaço para criar uma nova variante do vírus. Uma variante que transmite mais rápido e uma variante que engana o sistema imunológico. Nós poderíamos estar controlando no mundo inteiro ocidental e algumas partes do Oriente, o controle da pandemia ocorre já no segundo semestre desse ano. As projeções do Brasil são só para o primeiro semestre de 2022. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que abre caminho para a volta do auxílio emergencial. A medida deve ser sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A ideia do governo é fazer 4 pagamentos de valores entre R$ 175 e R$ 375. O comércio do Reino Unido com a União Europeia registrou queda recorde em janeiro, primeiro mês da saída definitiva do país do bloco, o Brexit. Os números do Escritório Nacional de Estatísticas não são bons para o Reino Unido. O comércio com a União Europeia registrou queda recorde em janeiro. O mês é o primeiro desde a saída efetiva britânica do mercado comum após o Brexit. Os números refletem em particular as exportações de bens para a União Europeia, que caíram 41% na comparação com dezembro de 2020. Por sua vez, as importações procedentes do bloco foram reduzidas em 29%, ou seja, mais de 9 bilhões de dólares. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, em preço e volumes, esta é a maior queda em um mês desde que os números começaram a ser calculados em janeiro de 1997. O divórcio entre Reino Unido e o bloco europeu se tornou efetivo em 1º de janeiro de 2021. A economia britânica registrou contração de menos 2,9% no primeiro mês deste ano, em particular devido ao confinamento na Inglaterra para lutar contra uma variante do coronavírus. O Produto Interno Bruto britânico havia registrado alta de 1,2% em dezembro. Hoje a Organização Mundial da Saúde declarou que não há razão para interromper o uso da vacinação com o imunizante de Oxford. O governo britânico também defendeu a vacina. A vacinação com esse imunizante foi suspensa na Dinamarca e na Noruega por causa dos temores de formação de coágulos de sangue em pessoas vacinadas. A AstraZeneca afirmou que a segurança da vacina foi estudada amplamente nos ensaios clínicos de fase 3 e os dados revisados por especialistas confirmam que a vacina foi geralmente bem tolerada. A Agência Europeia de Medicamentos disse que não há provas até agora de que as vacinas contra a Covid-19 causem mais coagulação do sangue nas pessoas vacinadas. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina de dose única contra o coronavírus. A vacina da Johnson & Johnson é a 4ª vacina aprovada para uso nos 27 países do bloco. A União Europeia já havia aprovado até agora as vacinas da Pfizer-BioNTech, da Moderna e da AstraZeneca Oxford. Além de ser a primeira vacina de dose única, esse imunizante da Johnson & Johnson é mais fácil de armazenar também. E a Comissão Europeia estendeu até o fim de junho a regra que impede que as empresas enviem vacinas para fora do bloco sem autorização. Em uma nota oficial, a comissão apontou que esta decisão foi adotada depois de persistentes atrasos em algumas das entregas de vacinas à União Europeia. Por este mecanismo, empresas que assinaram com a UE contratos de pré-venda de vacinas devem obter uma autorização para exportar doses para fora do bloco. Esse mecanismo foi adotado em 30 de janeiro de 2021, com um prazo de aplicação inicial até 12 de março e agora será estendido até o fim do primeiro semestre deste ano. No comunicado, a comissária europeia para a saúde, Stella Kyriakides, apontou que as empresas com as quais a UE assinou contratos de pré-compra de vacinas devem cumprir suas obrigações com os cidadãos da UE. De acordo com a comissão, desde a implementação do mecanismo, a UE autorizou 249 encomendas de exportação de vacinas para 31 países, em um total levemente superior a 34 milhões de doses. Segundo a instituição, essas exportações não ameaçavam os compromissos contratuais entre a UE e os produtores de vacinas. Nesse período, o governo italiano, com a aprovação da União Europeia, bloqueou um pedido de exportação de vacinas da AstraZeneca para a Austrália. A lista de países para os quais a UE autorizou exportações inclui Estados Unidos, Reino Unido, China, Argentina e Brasil, entre outros. No mundo já são mais de 328 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas, isso de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford.
E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que todos os adultos americanos devem receber a vacina para a Covid-19 ainda nesse semestre. A meta é um passo crucial no combate à doença que foi declarada pandemia mundial há um ano. Até 4 de julho há uma boa chance de você, sua família e amigos poderem se reunir no seu quintal ou no seu bairro e fazer um churrasco para comemorar o Dia da Independência. Isso não significa grandes eventos com muitas pessoas juntas, mas isso significa que pequenos grupos seriam capazes de se reunir. Apesar do tom otimista, Biden ressaltou que a situação pode mudar devido às novas variantes do coronavírus e que a luta está longe do fim. Ele aproveitou o discurso para pedir que os americanos continuem a respeitar as medidas de precaução, como lavagem das mãos, distanciamento social e uso de máscaras. Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pela Covid-19, com mais de 530 mil vítimas. Essa edição fica por aqui, você confere outras informações daqui a pouco com a Daniela Paris. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Boa tarde, bom fim de semana.